Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo desta série, curso de História da Teologia. Pois é, hoje é a aula 74, estamos aí há vários anos, né, ministrando aí essa aula, sempre quando tenho condições, quando eu posso, como agora, separar alguns minutinhos para estar compartilhando conhecimento aqui nas internet da vida. Para você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Peço a você que dê seu like, se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com uns grupinhos aí do WhatsApp que você está inserido, tá certo? E nós vamos seguindo aqui. Hoje é a aula número 74. Nós falamos na aula passada sobre o Concílio de Calcedônia. E hoje vamos falar sobre um pouquinho dos desdobramentos, dos efeitos, né, deste conflito, né, das controvérsias, né, que adviram por conta desse concílio. E, como falei a você que é novo no canal, tem muitos outros vídeos aí, não sei se você já deu uma pesquisada aqui no nosso canal. Temos aqui na playlist várias outras séries de vídeos para você acompanhar. Temos 86 videoaulas totalmente gratuitas, teologia para iniciantes. Temos várias aulas sobre teologia pentecostal, várias aulas gratuitas, teologia paulina. Temos também aqui história, né? Uma série de vídeos falando sobre a história da filosofia cristã. Muito bom. Temos também aí uma panorama do Novo Testamento, 15 aulas que eu ministrei lá na igreja, usando quadro branco, para você dar uma conferida lá, analisando todos os 27 livros do Novo Testamento. Temos prolegômenos, várias aulas falando sobre as palavras introdutórias da teologia sistemática, usando a obra de Norman Geisler. Enfim, muitas coisas boas aí, liberadas ainda, por enquanto, gratuitamente para você ser abençoado e edificado. E hoje é a aula 74 dessa série aqui, curso de História da Teologia. Nós estamos usando o livro do Roger Olson, essa obra aqui da Editora Vida, um livraço, História da Teologia. Já li esse livro todo, tem mais de 600 páginas, 668 páginas, estou relendo ele ao ministrar essa aula. Veja, eu estou na página 241, estou quase chegando na metade. Continua os efeitos do conflito. Você que quer acompanhar usando o livro, pode pegar o seu livro. Pastor, não tem esse livro aí, não tem problema não, vou deixar o link aqui fixado nos comentários. No final da aula você adquire aí através do nosso link. Não se esqueça, né? Hoje, mês de novembro, Black Friday aí, muitas promoções lá na Amazon. Dá essa força aí, adquira obras aí através do nosso link. E se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, da família Point, onde nós divulgamos aí as promoções do dia, os lançamentos, pré-lançamentos. É um grupo que não é para debate teológico, mas sim para divulgação das obras teológicas. Basta você se tornar nosso apoiador. Aqui nos comentários está fixado o link do Apoia-se, você vai entrar lá, a partir de R$10 mensais. Você vai estar abençoando o nosso canal. Eu te coloco no grupo do WhatsApp quando a gente bater uma meta financeira que você vai ver aí na plataforma. Estamos quase chegando lá. Aí, o intuito é sortearmos livros de teologia todos os meses para os apoiadores, ok? Então vamos lá. Seguindo, diz aqui nosso querido Roger Olson: embora o concílio de Calcedônia encerrasse a grande controvérsia entre Antioquia e Alexandria a respeito da pessoa de Jesus Cristo, não encerrou definitivamente todos os debates e as controvérsias sobre a doutrina. Conforme veremos no presente capítulo, o concílio e sua fórmula da crença ortodoxa em Cristo causou um longo e paulatino efeito de debate sobre seu significado exato. Mais uma vez, assim como antes, os imperadores se envolveram em novos concílios e novos concílios foram convocados para definir de uma vez por todas uma crença uniforme a respeito da encarnação de Deus em Cristo. Então, falei isso nas outras lives, né? Sempre bom repetir, você está chegando agora. Teoricamente, quando os concílios eram organizados, realizados, e era definida ali a doutrina, é isso que nós temos que crer. Teoricamente, parecia que todos concordavam, né? Só que aqueles que debatiam contra, o que nós chamamos hoje de doutrina ortodoxa, eles não se convenciam não, pessoal. Eles saíram dali derrotados, muitos eram expulsos da igreja, eram desterrados para outros lugares, praticamente tiravam a igreja do cara, né? A supervisão, às vezes não era um bispo, tinha um pensamento nada ortodoxo, o cara é retirado, mas ele continuava com seus discípulos, apregoando aquilo que ele acreditava ser o certo, embora seja considerado heresia. Então, as controvérsias perduraram, e foi muito difícil, né? Para a igreja ortodoxa, né? A igreja, digamos, oficial, né? Que seguiu as doutrinas ortodoxas, continuar propagando e combatendo esses
esses homens que são considerados ao longo da história como hereges. E aí, mais uma vez, os imperadores tinham que se envolver, se meter para poder definir essas questões, porque os crentes não chegavam a uma definição. É muito complexo, né? É terrível quando indivíduos que não tem nada a ver com a igreja, os caras não são nem crentes, querem se envolver, né, determinar o que a igreja deve fazer, deve dizer, deve crer, né? Política, né, envolvida na igreja. Demais aqui, a maior parte da controvérsia pós-Calcedônia acontecia no Oriente e a igreja ocidental não tomava conhecimento, a não ser quando ela forçava a tanto por algum imperador, como acontecia de tempos em tempos, conforme observa Maurice Hilton. Abre aspas para Maurice. Embora o Ocidente, com seu amor à ortodoxia eclesiástica, estivesse satisfeito em deixar o problema conforme a resolução da definição de Calcedônia, o espírito especulativo dos teólogos orientais incitou-os a se esforçar mais em sua tentativa de desvendar o mistério. Fecha aspas. Entendeu? Enquanto o Ocidente definiu, é isso que nós temos que crer, os teólogos orientais, extremamente influenciados pela filosofia grega, extremamente especulativos, uma forte inclinação para especular teologia, os caras continuavam as pesquisas, vamos desvendar esse mistério. A forte influência platônica fez com que muitos enveredassem por muitas heresias. Você entende? Pai da igreja, né, mais conhecido aí do Oriente, que tinha uns pensamentos extremamente especulativos, que se distanciava muito das escrituras, e Orígenes, né? Orígenes de Alexandria, você sabe. Né? Claro, ele viveu no século III, nós estamos aqui falando do século IV. Mas era uma herança, né, uma carga genética que os teólogos orientais carregavam de buscar especulações e não aceitar de boa, tranquilamente, o que o Ocidente decidia, né? Diz mais aqui. Para o debate, parte do debate no Oriente foi realmente especulativo e por isso é difícil entender tudo o que foi incluído ou excluído. Os bispos e teólogos que frequentemente se reuniam em Constantinopla, provenientes de todas as partes do Império Oriental, discutiam incansavelmente se a definição de Calcedônia favorecia Antioquia ou Alexandria, se exigia a crença em duas ou em uma vontade de Cristo, e qual seria a melhor maneira de explicar e expressar o mistério que existia no seu âmago. A ambiguidade da doutrina da união hipostática perturbava muitos líderes eclesiásticos orientais que buscavam completa inteligibilidade da teologia ou que defendiam interesses particulares ao promover a interpretação alexandrina ou antioquiana, ou seja, Antioquia, representando ali o Ocidente, e a Alexandria, Oriente, eles divergiam na questão da cristologia, da vontade. Cristo tinha duas vontades, né? Eles debatiam essa questão. O que para muitos hoje, né, a maioria dos crentes não se interessam por isso, parece-nos que naquele tempo eles davam muita atenção a essa questão. Não, isso é importante, nós temos que definir isso. Cristo tinha duas vontades. Qual é a vontade que predomina, a humana ou a divina? Assim como as controvérsias acerca das duas naturezas, né? Cristo só tem uma natureza ou duas naturezas? A ortodoxia definiu, ele tem duas naturezas, divina e a humana. Ok? Virando a página aqui, ele continua falando aqui um subcapítulo dizendo o seguinte: a teologia ocidental durante a controvérsia cristológica no Oriente. Antes de nos aprofundarmos na controvérsia pós-Calcedônia no Oriente, faremos uma pausa para oferecer uma visão geral do que acontecia na teologia do Ocidente durante esse período. O Ocidente latino ficou totalmente ocupado com seus próprios problemas teológicos durante a grande controvérsia cristológica que durou aproximadamente de Constantinopla, Constantinopla primeiro, né? Primeiro concílio de Constantinopla, em 381 até Constantinopla, o concílio de Constantinopla terceiro concílio, que aconteceu em 680. O período mais intenso dos debates teológicos, ou seja, 300 anos de debate. O período mais intenso dos debates teológicos ocidentais, por outro lado, foi nas décadas entre Constantinopla I e Calcedônia em 451. Enquanto os bispos e teólogos do Oriente debatiam as delicadas distinções da cristologia, os líderes eclesiásticos do Ocidente se envolveram profundamente na grande controvérsia a respeito da natureza da salvação, especialmente se a pessoa está sendo salva desempenha algum papel nesse processo ou se a realização é exclusivamente obra de Deus. Olha só.
Enquanto o Oriente, né, estava se debatendo na questão da natureza de Cristo, o Ocidente arrumou mais um problema para se debater aí. Tá? O homem participa do processo de salvação? A velha e famigerada questão do monergismo, sinergismo, né? A salvação é um ato que parte somente de Deus, o homem tem alguma participação nisso? Monergismo. Sinergismo, não, o homem tem participação sim. Não é que ele tenha poder de se auto-salvar, mas ele coopera ali no processo de salvação de Deus. Então esse debate começou a surgir ali. Conforme veremos no próximo capítulo, esse debate no Ocidente foi provocado pelos ensinos do grande bispo e teólogo da África do Norte, Agostinho, e do seu rival monge britânico, Pelágio, o tal do pelagianismo, né? Mas só dizendo uma coisa aqui, eu falei sinergismo, mas Pelágio, ele traz um ensinamento aqui totalmente fora do sinergismo arminiano, tá? Pelágio é considerado herege, Armínio não. Bem, se bem que tem alguns calvinistas que acham que Armínio era herege. Mas, seguindo aqui, ó, ele levou a debates intensos entre os defensores de Agostinho e simpatizantes moderados de Pelágio, na chamada controvérsia semi-pelagiana, que continuou durante parte do século VI. Obviamente, o bispo de Roma, Leão I, Leão o Grande, envolveu-se na controvérsia oriental a respeito da cristologia, mas, para a maioria dos teólogos ocidentais, o conflito e a controvérsia que no Oriente consumiam todas as atenções eram de pouco interesse. Eles acreditavam que Tertuliano tinha solucionado o problema há muito tempo e ficaram satisfeitos ao ver a Igreja Oriental reconhecer esse fato no Concílio de Calcedônia. Da mesma forma, os bispos e teólogos orientais estavam menos preocupados com o grande debate a respeito da graça e do livre-arbítrio no Ocidente do que com suas próprias questões cristológicas. Conforme já vimos, os dois grupos realmente concordavam em certos aspectos. Então os teólogos orientais não estavam nem aí para essa questão de livre-arbítrio, predestinação, monergismo, sinergismo. Isso era uma questão, né, que a Igreja do Ocidente, né, Agostinho, a Igreja do Ocidente que escrevia em latim, escrevia seus escritos em latim, os discursos eram em latim. Ou seja, essa igreja estava preocupada com essas questões de livre-arbítrio. Enquanto a Igreja do Oriente especulava outras questões, né? Interessante, né? Os interesses de tempos em tempos, os interesses dos teólogos por alguns temas, né? Aí você vai chegar no século XVI ali, um grande tema enfocado, qual foi? A justificação pela fé. Daí surge a Reforma Protestante do século XVI. Aí quando você chega no final do século ali, XIX, um tema que sempre foi ignorado ao longo de 1800 anos de história da igreja. Qual é o tema? E volta esse tema com todo vigor, com toda força, e é debate até os dias de hoje. Escatologia. Pois é. Agostinho perpassou ali um pouquinho na obra Cidade de Deus, negando ali um período de reinado de Cristo milenar literal, digamos, talvez seja um dos amilenistas mais famosos aí da história da igreja, né? Mas, em termos gerais, a escatologia sempre foi ali muito ignorada, para voltar com uma força tremenda já, praticamente aí quase 200 anos, um pouco mais de 200 anos, né? Que os teólogos, principalmente os teólogos norte-americanos, voltaram com força total para falar sobre o dispensacionalismo, para falar sobre o pré-tribulacionismo e a debate, né? São os temas mais debatidos hoje, na internet, nos debates aí teológicos que você gosta de assistir, que é calvinismo, essa questão soteriológica, calvinismo e arminianismo, e a questão escatológica, que é o pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. A igreja vai passar, vai ficar na grande tribulação. Quem é o anticristo? As questões. Então, de tempos em tempos, a igreja parece que se interessa por alguns temas, e outros temas ficam totalmente esquecidos por séculos. Então havia essa distinção. A igreja do Oriente nem dava a mínima para essa questão do livre-arbítrio. Conforme já vimos, os dois grupos realmente concordavam em certos aspectos. O herege Pelágio fugiu de Roma para o Oriente, na esperança de encontrar refúgio ali, e foi temporariamente aceito e protegido na Síria e Palestina. Muitos líderes eclesiásticos orientais achavam que seus ensinos sobre o pecado e a salvação não eram tão ruins quanto Agostinho ou outros teólogos ocidentais alegavam. Mesmo assim, estavam dispostos a sacrificá-lo no concílio de Éfeso em 431, a fim de agradar ao bispo de Roma e de obter o seu apoio para a condenação de Nestório. No desenrolar da história da teologia, Oriente e Ocidente concordaram que tanto Nestório como Pelágio
eram hereges e que seus ensinos, além de heterodoxos, eram erros execráveis que subvertiam o próprio evangelho. Mesmo assim, o Ocidente nunca considerou Nestório e o nestorianismo tão prejudiciais quanto o Oriente os considerava. E o Oriente nunca considerou Pelágio e o pelagianismo tão nocivos quanto o Ocidente os considerava. Entendeu? O Ocidente, através da figura de Agostinho, achava os ensinos de Pelágio algo terrível. E eu concordo. Algo terrível, né? Para a fé cristã. Isso era algo que poderia manchar. Enquanto o pessoal do Oriente estava muito aí, não, tolerava até. Olha só que coisa. Enquanto o Oriente, né, nunca considerou o nestorianismo o Ocidente, né? O nestorianismo a heresia nestoriana tão prejudicial, né? E já o Oriente já considerava. Então, os pensamentos da Igreja do Oriente e do Ocidente divergiam muito, né? E isso vai resultar no século XI com um grande cisma, né? Tudo isso começou ali, ó. Século III, século IV, essa divergência, essas picuinhas, essas divergências teológicas, até chegar lá no século XI e havia o chamado primeiro grande cisma, quando a Igreja do Oriente se divide, rompe relacionamentos com a Igreja do Ocidente. E até hoje, né? A Igreja representada aí, a Igreja Ocidental, digamos, representada pela Igreja Católica, que é a maior denominação, maior do que qualquer igreja protestante, não é verdade? E a igreja lá, que é chamada de Igreja Ortodoxa, né? Representada pelas igrejas do leste europeu, da Rússia, né? Onde tem os patriarcas, né? Não se submetem ao Papa de Roma. E mais aqui, a Igreja do Ocidente também se envolveu em batalhas por causa do cisma conhecido por Donatismo, cujas igrejas eram numerosas e poderosas na África do Norte, no fim do século IV e início do século V. Os donatistas insistiam que a grande igreja católica e ortodoxa, representada pelo Papa em Roma pelos patriarcas do Oriente, vinculada ao poder imperial, era apóstata, porque muitos de seus principais bispos, que tinham sido alvo das perseguições anteriores a Constantino e foram restaurados no governo deste. Os donatistas queriam uma igreja pura e sem mácula, livre de traidores e líderes imorais, inclusive os que tinham se arrependido e sido restaurados mediante a penitência. Então, os donatistas, seguidores de Donato, não toleravam pessoas que, durante as perseguições do Império, haviam negado Jesus à fé e depois de anos voltavam para a igreja e voltavam a assumir seus cargos de pastores e bispos. Os donatistas não aceitavam. Não aceitamos. Esses caras nunca mais vão assumir. Não pode fazer parte, não. São traidores, né? Eles negaram a fé, praticamente negavam o perdão para esses caras. Controverso, né? Inclusive os que tinham se arrependido e sido restaurados mediante a penitência, ou seja, eles negavam o perdão, a restauração, eles não aceitavam, até mesmo aqueles que haviam se declarado, nós estamos arrependidos, queremos voltar para a igreja. Não. Eram radicais. Os donatistas eram rigoristas, imorais e eclesiásticos que existiam desde Tertuliano e Cipriano. Eles tinham seus próprios bispos, catedrais e escolas no início do século V, olha. E por mais que os bispos do Ocidente se esforçassem, não conseguiam destruí-los e nem trazê-los para dentro da grande igreja sem a ajuda dos imperadores. No fim, aconteceu o seguinte: a igreja ocidental forçou os donatistas à marginalidade e muitos se tornaram guerrilheiros de Deus nos desertos da África do Norte. Por causa deles, as viagens entre as cidades se tornaram extremamente arriscadas para os líderes da grande igreja. Caraca! Os caras se tornaram como se fossem os zelotas fanáticos. Os caras se refugiaram nos desertos e quando os grandes líderes da igreja ortodoxa viajavam, passavam lá pelas bandas deles nos desertos, eles dá a entender aqui que eles sequestravam os caras, faziam algum tipo de mal aqui, né? Que coisa. Que demais aqui. Enquanto a igreja do Oriente estava totalmente ocupada na controvérsia cristológica, a igreja do Ocidente ficou absorvida em debates e conflitos a respeito da salvação e da verdadeira natureza da igreja. Os contextos diferentes de conflito contribuíram para a posterior separação entre o Oriente e o Ocidente. Mas surgiu outro modelo que também contribuiu para a divisão. No Oriente, os imperadores romanos, a partir de Constantino, dominavam os bispos e patriarcas. Esse método de governo eclesiástico tornou-se conhecido como cesaropapismo, ou seja,
César é o Papa. A Igreja Oriental rejeitou esse rótulo e a alegação de que, na realidade, tinha permitido que os imperadores se tornassem chefes tanto da Igreja como do Estado. No entanto, alguns imperadores de fato dominavam a Igreja e até mesmo a sua teologia. O modelo foi estabelecido por Constantino, que se declarou bispo de todos os bispos no Concílio de Nicéia 325. Caramba! Começou com Constantino. Eu sempre digo que Constantino nunca foi convertido, ele se aproveitou ali da religião para fazer política. Né? Essa declaração já demonstra que não era convertido. Bispo dos bispos. Quem é o bispo dos bispos? O bispo dos bispos é o nosso Senhor Jesus Cristo, não foi Constantino. Ele chegou ao auge na pessoa do imperador Justiniano, que governou Constantinopla de 527 até 565 e reincorporou as fronteiras do Império Romano, boa parte do Império Ocidental, que tinha sido tomada pelos reis bárbaros, que viria a ser conhecido como Império Bizantino depois da queda de Roma no século V. O Ocidente ficou sem nenhum imperador entre aproximadamente 410 até Justiniano. Depois foi dividido entre os reis bárbaros novamente, após uma breve invasão e conquista do Ocidente. Durante o longo período de declínio e divisão culturais e políticos no Ocidente Latino, o bispo de Roma tomou a dianteira para preencher a vaga do poder e fornecer uma certa ideia, união. Esse processo, iniciado por Leão I por volta de 410 e mantido com mais sucesso ainda por papas posteriores, como Gregório I, em 590, estabeleceu um precedente inteiramente novo para os relacionamentos entre a Igreja e o Estado no Ocidente. Esses dois bispos foram registrados nos anais da história eclesiástica sob o título de Magno, também porque exerciam poder sobre a Igreja tanto quanto sobre o Estado. De muitas maneiras, funcionavam como imperadores quando nenhum cargo ou pessoa individual se destacava acima da desordem das batalhas entre bárbaros e a dissolução cultural do Ocidente. Então você percebe desde o século V essa ideia de um poder do Papa, né? do bispo de Roma, o principal bispo, né? Essa ideia que nós conhecemos como poder papal, esse poder político, às vezes o poder religioso e político já estava incipiente ali, né? Século V. Alguns consideram esse Papa Leão X, né? Papa Leão X, que governou ali no século V, como o primeiro Papa de fato. O primeiro Papa. E tínhamos também, né? Alguns imperadores, no período que os imperadores, depois da queda do Império, ficou aquela bagunça, os reinos divididos, o Império totalmente dividido, muitas vezes o bispo assumiam determinadas funções aí, se colocando como verdadeiros políticos, né? De muitas maneiras, funcionavam como imperadores quando nenhum cargo ou pessoa individual se destacava acima da desordem das batalhas entre bárbaros e a dissolução cultural do Ocidente. Com o passar do tempo, os papas se tornaram tão poderosos que coroaram novos imperadores ocidentais, como Carlos Magno no ano de 800. Ali, meu amigo, já estava no século VIII ali, né? Já ia iniciar o século IX. Ali o Papa já tinha um grande poder, né? Ele coroa Carlos Magno, né? Como imperador do Império Franco-Germânico, né? No ano 800, numa noite de Natal, existem essas pinturas, né? No momento que ele está coroando ali Carlos Magno de joelho diante do Papa. Ou seja, algo político, né? Porque se o imperador, o líder político, o governante, recebe a autorização, né, do vicário, substituto de Cristo, tem a aprovação de Deus na terra para governar, as pessoas iriam aceitar esse governo, né? Então era necessário, sim, ter o aval do Papa. Os embates entre governantes seculares e os papas sempre atormentaram a Igreja e o Império do Ocidente. Mas nunca os papas ou bispos das grandes séries ocidentais reconheceram que governantes seculares teriam poderes para determinar a doutrina certa. Sempre tentaram afirmar a independência da Igreja e a sua superioridade nas questões doutrinárias e eclesiásticas, mesmo quando isso significava perseguição. Os debates cristológicos que continuaram no Oriente após Calcedônia foram praticamente desconsiderados pelo Ocidente, que já tinham que lidar com seus próprios problemas. Os debates orientais a respeito da natureza de Cristo também chegaram a envolver profundamente os imperadores bizantinos, especialmente o maior de todos eles, Justiniano. Infelizmente, muitos cristãos ocidentais, tanto católicos romanos como protestantes, sabem muito pouco ou nada a respeito das controvérsias cristológicas pós-Calcedônia no Oriente. Ao passo que os cristãos ortodoxos orientais estão imersos nos conceitos e na terminologia desses debates. Sem dúvida, poderia ter havido
mais entendimento entre os cristãos ocidentais e orientais, se cada lado conhecesse melhor a teologia do outro. Uma marca importante do pensamento cristão oriental é a sua luta contra as ameaças do monofisismo e do iconoclasmo. O iconoclasmo será considerado um capítulo posterior. Agora examinaremos a controvérsia monofisista e os vários debates e as resoluções a esse respeito no Oriente, né? Claro que ele vai vir na próxima aula, mas só para fechar aqui, outra questão também que a Igreja Oriental lutou muito, né? Foi contra a iconoclastia, né? Os iconoclastas eram indivíduos que estavam pelas igrejas, queriam destruir tudo aquilo que representasse o cristianismo, fosse alguma gravura, uma figura, né, vitrais que mostrassem ali algum tipo de imagem. Os iconoclastas eram destruidores de ídolos, né? Sendo objetivo direto. Então eles lutaram, né, contra esses caras que estavam dentro da igreja, entendendo que isso não era um meio legítimo de se ensinar as pessoas através de figuras, através de vitrais, onde tinha ali as representações de Jesus e tal, Maria, os personagens bíblicos em geral, né? Eles entendiam que isso era idolatria. Então todo iconoclasta era o cara que procurava a destruição, a extinção total de qualquer tipo de vestígios de imagens ou gravuras, desenhos, vitrais que representassem os personagens bíblicos, né? Então na próxima aula, permitindo Deus, a gente continua aí falando sobre a controvérsia a respeito de Cristo no Oriente, né? Que ainda iria perdurar por mais algum tempo. Ok? Deus abençoe e até a próxima.